Olá, eu sou o professor Luiz e hoje, na disciplina de Matemática Financeira, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos na semana passada de série de pagamentos. A gente viu semana passada que tem várias classificações. Uma delas é com relação ao momento do pagamento. Nós vimos na semana passada o postecipada, é quando os pagamentos ocorrem no final do período. Hoje nós vamos ver série de pagamentos antecipada, é quando o primeiro pagamento ocorre no momento zero. No momento que você vai ter que dar uma entrada e depois pagar as outras ao final dos períodos. Então, qual a diferença entre as duas? A postecipada é como se eu falasse 0 e mais 3. Então, eu vou pagar em 3 vezes, sendo que a primeira vai vencer daqui ao final do mês. A antecipada é como se eu falasse 1 e mais 2. A primeira eu já pago agora. Então, o que vai diferenciar aí são as fórmulas e na calculadora HP que precisa de fazer lá uma mudança. O restante funciona muito parecido com a postecipada da semana passada. Bom, então vamos lá. Deixa eu ir para a página da antecipada. Série de uniforme de pagamentos antecipados. Uniforme porque as prestações são iguais. É a mesma prestação. Tá? É como se a gente falasse 1 mais N. 1 mais 2, 1 mais 3. Significa que ela tem uma entrada e mais um outro valor que você vai pagar ou outras prestações uniformes iguais que você vai pagar. Essa representação gráfica da renda antecipada é isso daqui. Então, aqui no momento zero, eu tenho, como nós já falamos, para cima, saída ou entrada, vai depender do ponto de vista. Então, se for uma saída, significa que eu vou ter que depositar ou pagar em todos os períodos, começando no período zero. A postecipada não tinha esse primeiro aqui para cima, só tinha a primeira para baixo, o restante todas para cima. Na antecipada, nós temos, então, a primeira prestação inicia aqui no momento zero. E depois as outras vão vencer nos momentos, nos meses ou nos períodos seguintes. Então, aqui o gráfico é representado para quem vai receber os pagamentos e aqui é representado para quem vai fazer os pagamentos. Para cima, eu recebo a entrada de caixa e para baixo a saída de caixa. Vamos lá, funciona muito parecido com a aula passada. Quando eu dou a prestação e quero calcular o valor presente, quando eu dou a prestação, quero calcular o valor presente, eu utilizo essa fórmula aqui. Então, pega lá sua folhinha de fórmula, coloca lá renda antecipada, quando dá o valor presente, quando dá o valor da prestação e quer calcular o valor presente. Então, ele quer calcular o valor presente, ele dá o valor da prestação. É essa fórmula que você vai usar. As fórmulas são bem parecidas, mudam algumas coisas. Então, tem que tomar cuidado na hora que for fazer os exercícios, se o exercício está pedindo se é uma renda antecipada ou se é uma renda postecipada. Você tem que ter cuidado com relação a isso daí. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Uma mercadoria comercializada em 4 pagamentos, então ele já deu o N aqui. De 185, ele já deu a prestação. Sabemos que a taxa de financiamento é de 5%, ele já deu também o percentual. Os pagamentos são iguais e a taxa de financiamento e o valor da prestação, e que o pagamento foi considerado como entrada. Então, entrada, vamos entender que é no momento zero. Determine o preço à vista dessa mercadoria. Então, ele deu a taxa, ele deu a prestação, ele deu o período e ele quer que você calcule, então, o valor presente. Então, quando ele te der a prestação e pede para você calcular o valor presente, você vai fazer o que, então? Você vai utilizar aquela fórmula. Então, é só substituir na fórmula. Aqui está a prestação, aqui está a unidade, menos a unidade, mais a taxa, dividido por 100, elevado a... Aí toma cuidado aqui, a fórmula é menos N, dividido pela taxa, vezes 1 mais a taxa. Quem vai fazer na calculadora científica tem que jogar tudo isso na calculadora e mandar ela calcular. Lembrando que não pode fazer arredondamento antes de fechar a conta. E aí, ao final da conta, vai dar esse valor aqui. Quem tem HP, nós vamos calcular na HP aqui.
Deixa eu abrir aqui o emulador da HP. O que nós temos que fazer aqui na HP para que ela entenda que a renda é antecipada? Nós temos aqui, ó, abaixo do número 7 e abaixo do número 8, nós temos o begin e nós temos o end. O end significa que é final, ao final do período. E o begin significa que é no início do período. Então, como a gente está calculando renda antecipada, eu tenho que informar a calculadora que é renda antecipada clicando nesse begin. Mas como ela está de azul, eu tenho que antes clicar o azul e depois clicar nela. Repare que aqui no visor vai aparecer a palavra begin. Como é que a gente sabe se está no begin ou se está no end? Quando for renda postecipada, eu clico aqui e clico no end. O begin vai sumir. O end não vai aparecer. A calculadora não escreve ali end. Ela só escreve quando é begin. Então, como é que a gente vai entender isso daí? Se ela não tiver nada aqui, é porque é renda postecipada. Se ela tiver aqui escrito begin, é porque é renda antecipada. Como nós vamos trabalhar tudo agora com renda antecipada, eu vou colocar então o begin ali. E aí a gente vai pegar os dados lá. O I é 5%, então eu venho aqui 5%. Não preciso dividir por 100. A prestação é 185, eu venho aqui 185, o valor da prestação. E o N é 4. 4, eu venho no N. Repare que é muito fácil. É só você alimentar. Você não precisa de fazer essa conta enorme aqui. Só quem tem calculadora científica que precisa de fazer. Quem tem a calculadora HP, é só vir aqui. O que ele está querendo? Ele está querendo o valor presente. Olha, está querendo o valor presente. Eu alimentei o N, alimentei o I, alimentei o valor da prestação, clico no valor presente. Pronto. 688,80. 688,80. E por que ele colocou o sinal negativo aqui? Nós já falamos sobre isso, que a calculadora financeira ela entende fluxo de caixa. O que é isso? Se eu coloquei a prestação positiva, significa que naquele gráfico ela é para cima. Então, o valor presente vai ser para baixo. Se eu coloquei o PMT negativo, o valor presente vai dar um resultado positivo. Então, eu posso vir aqui no CHS, o CHS muda o sinal do número que está no visor. Eu clico, ele passa a ficar positivo, então. Então, é muito simples. É muito melhor você ter uma calculadora HP do que ter uma financeira para calcular tudo isso daqui e correr o risco de você não acertar. O próprio livro, ele ensina como é que faz na HP. Assim, ele dá outras soluções aqui, de outras formas, tá? Tem outras formas que você pode calcular. Eu prefiro você anotar apenas aquela fórmula anterior, tá? Em vez de ficar anotando mais fórmulas, todas elas vão dar trabalho para fazer numa calculadora financeira e todas elas vão chegar no mesmo resultado. Aqui uma outra forma, uma outra maneira de fazer, também é uma outra fórmula. Você pode, são 3 formas aí, você pode escolher aquela que você acha melhor. E aqui o livro fala e menciona sobre a tecla begin, tá? Então ele está querendo dizer que você tem que apertar o G e o begin antes para você fazer os cálculos de pagamento antecipado, pagamentos no início do período. E quando é pós-antecipada, é o end. Então aqui, ó, ele pediu para você colocar, ó, 185, ele já pediu para você colocar o begin, e aí ele pede para você calcular. Foi o que nós fizemos, ó, 185 PMT. Eu só não coloquei o sinal negativo, eu coloquei depois, eu troquei o sinal do resultado do valor presente. 5, o I, 4, o N, e pede para calcular o valor presente. Quem for resolver as questões com tecla de calculadora HP tem que fazer igualzinho tá aqui. Igualzinho. Ou você coloca o CHS aqui, ou você coloca o CHS depois de apertar PV. Não é para colocar o CHS antes de PV, não, porque se apertar antes não vai adiantar. Você tem que colocar PV e o CHS. Então, a pessoa que corre o risco de colocar as teclas da HP, ele pode ter a possibilidade de errar. O que eu oriento, então? Arma a conta em uma daquelas formas, arma a conta, faz o cálculo na HP e depois você dá o resultado. Você não precisa colocar as teclas da HP e nem precisa fazer aquele cálculo. Mas pega uma das 3 fórmulas, arma a conta, deixa a conta armada, faz o cálculo e dá o resultado.
Aqui ele ensina também pelo Excel. O Excel também tem a forma do valor presente. Então, você alimenta aqui e ele vai lá e calcula para você. Então, vamos lá. Vamos para a próxima agora. Aqui também ele ensina a calcular de uma outra maneira no Excel. E agora, vamos voltar aqui para... Agora, ele está dizendo o seguinte. Dado o valor presente, calcular a prestação. Então, você vai pegar lá na sua folha de fórmula. Lá na sua folha de fórmula. Aqui é uma das 3 fórmulas. Dado o valor presente, pede para calcular o valor da prestação. Então, vamos a um exemplo. Um automóvel que custa à vista 17.800. Então, ele já te deu o valor presente, 17.800. Pode ser financiado em 36 pagamentos iguais. Ele já está te dando aqui o N. Há uma taxa de financiamento de 1,99. Ele já está te dando o 1,99 ao mês, a taxa. Calcule o valor da prestação mensal. Então, a outra, ele dava a prestação, pedia para calcular o valor presente. Agora, ele dá o valor presente, pede calcular a prestação. Se for usar aquela fórmula ali, você vai ter que armar a fórmula toda dessa maneira aqui. E se você for usar HP, você só vai apertar essas teclas aqui, mais nada. Então, vamos lá. Vamos usar HP aqui para ver. Eu vou zerar a calculadora. Como é que eu zero a calculadora? F e aqui. Zerei. Lembrando que o Begin já está aqui, já que é renda antecipada, o Begin tem que ficar lá. O valor presente, 17.800. Então, eu venho aqui, 17.800. Eu vou colocar o negativo agora só para... Então, 17.800, ele é o valor presente. Eu venho aqui, se eu coloquei o 17.800 negativo, significa que o resultado já vai me dar positivo. Se eu colocar ele positivo, o resultado vai me dar negativo. Lembrando que você só aperta o CHS quando você tem o número já teclado e aparecendo no visor. Você apertar antes, ele vai mudar o número que está antes. Quando você digitar o 17.800, ele não vai mudar. Dá um exemplo aqui, ó. Se você apertar isso daqui e depois 17.800, ele não vai mudar. Você tem que apertar primeiro o 17.800. Ó, fixa bem na sua mente. A CHS é a tecla que muda o sinal do número que está no visor. Então, eu tenho que digitar primeiro o número no visor. Apertei aqui e coloquei ele como valor presente. Ele está me falando que é 36 meses. Eu venho aqui, 36N. E ele está me falando que a taxa é de 1,99. 1,99. Não precisa dividir por 100. Aperto o I. Pronto. Ele quer o valor da prestação. 683,62. 683,62. Ó. Aqui, por exemplo, ele não apertou o negativo antes, então o resultado deu negativo. Aqui eu apertei o valor presente negativo, então a prestação deu valor positivo. Então, repare que é muito simples. Eu aconselho vocês a adquirirem uma calculadora HP, porque vocês vão utilizar bastante durante o curso, tanto administrador como contador. Vocês vão utilizar depois na sua atividade profissional para aqueles que forem trabalhar na área contábil. Então, é uma calculadora muito útil e muito rápida, principalmente para a nossa matéria. Bom, depois ele vai dar aqui várias outras fórmulas, vai ensinar como é que faz no Excel. E agora, aqui ensinando no Excel. Aqui uma outra fórmula que ele vai dar, uma outra maneira de calcular. Deixa eu ver aqui se ele não passou. A resposta poderá também ser calculada pela seguinte forma. Então, ele vai te dar uma outra fórmula aqui para você calcular. Uma série de uniforme de pagamento antecipado também pode ser resolvida transformando parte do problema em série de pagamento post-antecipada. Eu prefiro não entrar nesse detalhe aqui. O que ele está querendo dizer aqui é que ele pode pegar uma parte da renda antecipada e transformar ela numa renda post-antecipada, tá? Mas isso é apenas didático e não existe a prática relacionada a isso, não. Então, vamos passar isso aqui. Se quiser dar uma olhada aí, vai entender facilmente o que ele está querendo dizer. Para mim, é só uma forma dele colocar aí outras maneiras, mas que não é o dia a dia. Vamos lá. Dado o valor presente, calcular o N.
Então, você vai pegar na sua folha de fórmula, calcular uma dessas fórmulas. Lembrando que todas as vezes que eu tenho que calcular o N, eu tenho que utilizar logaritmo. E agora aí nós temos que utilizar logaritmo neperiano. Tá? Então, a fórmula é essa daqui. A fórmula do N sempre é uma fórmula maior. Professor, mas é muita fórmula. Professor, mas é muito complicado essas fórmulas. Sim, é exatamente isso. Mas para aqueles que têm HP, não vai precisar de passar por esse sufoco, porque HP você já calcula direto. Então, vamos lá. Pegue a fórmula e coloque lá na sua folha de fórmula. Um produto custa à vista 1.500, então ele já está te dando o valor presente. Foi adquirido com prestação de 170, já está te dando o valor da prestação. Devendo ser a primeira paga no ato da compra, então ele já está te falando que ela é antecipada. Sabendo que a taxa de juros contratada foi de 3% ao mês, qual é a quantidade de prestações desse financiamento? Então, ele te deu o valor presente, ele te deu a taxa, ele te deu o valor da prestação. Ele quer saber qual a quantidade de prestação. Para quem não tem HP, vai ter que montar essa fórmula aqui, resolver tudo que está aqui dentro, tirar o logaritmo neperiano e depois trocar de sinal. E aí, você resolvendo isso, vai achar aqui 10 meses. E para aqueles que têm HP, uma mão com açúcar. Eu vou zerar HP. E aí eu começo. Valor presente, 1.500. 1.500. Eu vou colocar o 1.500 negativo para que eu possa colocar o valor da prestação positivo. 170,2. 170,72. Valor da prestação. Um dos dois tem que ser negativo. A taxa é 3%, a taxa é 3%, e ele pede para calcular o N. Pronto. Fácil, fácil, fácil. Quem não tem HP, tem que desenvolver essa conta toda na calculadora científica. Então, essa fórmula é quando você te dá o valor presente, te dá a prestação e pede para você calcular o período. Utiliza logaritmo neperiano. Aqui é a maneira que você consegue fazer no Excel. Quem gosta de Excel e manja é interessante, dá uma olhada nisso daí. Não é o foco da nossa disciplina. Dada a prestação e calcular o valor futuro. Então, quando é dada a prestação e calcula o valor futuro, coloca na sua folha de fórmula lá, essa fórmula aqui. Tá? Vamos pegar o exemplo aqui. Um poupador necessita acumular nos próximos 5 anos a importância de 37.500. Ele quer daqui a 5 anos ter 37.500. Acredita, se ele abrir hoje uma caderneta de poupança, se ele abrir hoje, significa que ele tem que depositar dinheiro hoje. Então, é renda antecipada. Com depósitos mensais de R$500. Aí tem uma coisa que tem que tomar atento. Tomar atento é, como diz o mineiro, tomar atento é prestar atenção. Se é 5 anos, a unidade é 5 anos. E é R$500 por mês, então nós temos unidade diferente. O que nós temos que fazer? Transformar na mesma unidade. E como é que eu transformo na mesma unidade? Eu vou pegar 5 anos e vou ver quantos meses que corresponde. Então, 5 anos aqui, ó, corresponde a 60 meses. Se você não colocar 60 e colocar 5, ele vai entender que a taxa está ao ano e não ao mês. Professor, eu posso pegar a taxa, então, ao mês e multiplicar por 12? Não, porque se você fizer isso, você vai achar uma taxa proporcional. Na realidade, você teria que fazer aquela taxa equivalente. Eu acho que vai dar muito mais trabalho. Então, é melhor sempre nos juros compostos você transformar o período na taxa. Então, o período é ano, a taxa é mês, 5 anos são 60 meses. Então, ele me deu o valor da prestação, me deu a taxa, me deu o período. Quanto que eu vou ter daqui a 5 anos depositando R$500 no mês e ganhando um rendimento de 0,8% ao mês? Quem tem calculadora científica vai montar a conta e vai resolver. Quem não tem, vamos passar então para calcular na HP. Vou zerar a calculadora. E aí vamos lá. Qual é o valor da prestação? R$500. Eu já vou colocar ele negativo para que o resultado dê positivo. Eu tenho 60, que é o período. Eu tenho a taxa de 0,8. 0,8. Eu tenho a taxa.
Pronto, agora ele está querendo calcular o valor futuro. Eu venho aqui, valor futuro. 38.618,43. Vamos ver. 38.618,43. Então, ó, quem tem HP é só esse cálculozinho aqui, essas teclazinhas que você tem que apertar. É só isso. Quem não tem, faça essa conta toda aqui, colocando na sua calculadora científica. No Excel, você vai resolver dessa forma. Dessa forma. Outra maneira de resolver no Excel. Bom, vamos para mais uma agora. E se foi dado o valor presente, ele quer, ou melhor, se foi dado o valor futuro, ele quer calcular a prestação. Então, se ele deu o valor futuro, quer calcular a prestação, olha que linda essa fórmula. É tudo isso daqui. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Não é difícil. Para quem tem HP, é muito mais fácil. Considere um poupador depositando R$500 na data de hoje, caracterizou que é renda antecipada, onde ele vai resgatar ao final de 5 anos, 37.500. Então, ele te deu o valor futuro, ele te deu o período, 5 anos, 60 meses, uma taxa de 0,8, te deu a taxa de 0,8. Qual deve ser o valor da prestação? Qual o valor da prestação? Joga tudo isso na fórmula, resolve isso e vai achar, então, 485,52. Fazendo na HP, eu vou zerar HP e vou colocar lá 37.500. 37.500, eu vou colocar ele como negativo, valor futuro. 0,8 é a taxa, 0,8 é a taxa e 60 meses é o período. Pronto. O que vai acontecer? Ele está querendo, então, saber qual o valor da prestação. Eu venho aqui, prestação, 485,52. 485,52. Então, vocês estão começando a ver que a matemática financeira está muito mais atrelada ao português, o que está escrito aqui, para eu determinar qual é a fórmula que eu vou usar. Feito isso, tranquilo. Então, a maneira de se calcular no Excel. Deixa eu ver aqui se ele está pedindo. Aqui é uma outra fórmula, ó, uma outra fórmula que você pode escolher qual a fórmula que você acha que é mais tranquila, mais fácil. Agora faltou o cálculo da taxa. Para calcular a taxa, a gente tem que ter valor futuro e prestação. Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula valor futuro dividido por prestação, e aí eu tenho aqui toda a fórmula que eu vou colocar. Vou pegar o exemplo aqui. Uma pessoa deposita mensalmente em conta a importância de 250, então ele já me deu a prestação. Após 5 meses, ele vai ter um saldo da cadeia de poupança de 1.288. Então, eu tenho aqui o valor presente. Qual é a taxa média dessa caderneta? Ele já te deu o período, ele quer saber a taxa média. Tranquilo. Tá? Só que aí tem uma grande questão, que aí somente a calculadora HP vai resolver. Esse é o problema quando você vai calcular a taxa. Como a calculadora financeira, ou a calculadora científica, ela não tem condições, você tem que fazer por tentativa e erro. O que é tentativa e erro? Você vai dar valores, ó, aqui esse valor aqui, pela fórmula, é o valor futuro dividido pela prestação. Aí deu esse valor aqui. Você vai ter que colocar, olha só a complicação, hein? Você vai ter que colocar valor no I, que feito essa conta aqui, vai bater nesse valor aqui. Aí você tem que ir para tentativa e erro. Então, ele colocou aqui, para uma taxa de 0,5. Ele calculou a taxa de 0,5, não bateu. Professor, então eu tenho que ficar fazendo isso? Quem tem calculadora científica, sim. Você tem que ir para tentativa e erro. Então, eu já sei que 0,5 não é. Então, eu vou tentar outra. Vou tentar a taxa de 1,5. Fiz os cálculos com a taxa de 1,5, também não bateu. É 5,15 e foi para 5,22, deu um valor maior. Ou seja, a taxa de 1,5 não é que a gente está procurando. Vamos tentar agora a taxa de 1.
Já que esse valor deu menor que esse, significa que esse número é maior que esse. Então, tem que usar uma taxa menor. Menor que 1,5. Vou utilizar 1. Vou colocar aqui 1%, vou fazer a conta e vou ver se vai bater. Opa, nesse caso aqui bateu. Repare que aí bateu, porque é um exercício do livro, e ele calculou já 1% para forçar que deu 1%. Nós vamos imaginar que não é 1%, é 1,32. Aí você tem que ficar usando 1,30. Aí 1,30 não dá, 1,31. 1,31 não dá, 1,32. 1,32 é assim que tem que fazer. Poxa, professor, mas dá muito trabalho. Sim, senhora, dá muito trabalho. E como que a gente resolve isso, então? Calculadora HP. Olha na HP o que eu tenho que fazer. Só isso aqui. Eu alimento ela. Então, vamos lá. Vou zerar a calculadora. Valor futuro, 1.288. 1.288. Já vou colocar o sinal negativo. Valor futuro. PMT, 250. Prestação, 250. Como eu coloquei o valor futuro positivo, negativo, aqui eu vou colocar positivo. N, 5. 5 é o valor da quantidade. E agora eu aperto o I. Ó, pronto, acabou. Eu não preciso ficar fazendo tentativa e erro. A própria calculadora faz isso para mim. Pessoas que têm calculadora HP mais antiga, onde o processador dela é mais antigo, ele vai demorar um pouquinho para calcular, porque ele vai fazendo por erro e acerto. A própria calculadora vai fazendo isso. Como aqui é um emulador de internet, ele é muito rápido. Quem tem calculadora mais nova também vai calcular rápido, mas quem tem calculadora mais antiga, ele vai ficar processando ali, vai ficar processando até achar. Mas ele vai fazer por tentativa e erro também. Então, repare que mais um argumento para você adquirir uma calculadora HP. Como a gente não vai ter prova presencial, nem que você utilize aí uma calculadora HP no seu emulador de computador ou no emulador no seu próprio aparelho de telefone. O dia que você tiver condições de comprar uma calculadora, você já está com prática nela. Bom, então a gente viu aí, quando dá valor presente, pede para calcular a prestação. Quando dá prestação, pede para calcular valor presente. Quando dá prestação, pede para calcular valor futuro. Quando dá valor futuro, pede para calcular prestação. Quando dá as outras coisas, pede para calcular o N, utiliza logaritmo neperiano. E quando ele dá as outras coisas, pede para calcular a taxa. E aí a gente tem que fazer por tentativa. Sendo que a calculadora HP, ela já faz isso daí para você e já acha o resultado direto. Porque ela mesmo faz essa tentativa e erro até achar o valor aonde o resultado daquela fórmula lá iguale a divisão do valor futuro dividido pela prestação. Então, com isso, a gente finaliza a parte de renda antecipada, utilizando agora mais fórmulas para sua folha de fórmula e agora é fazer os exercícios. Lembrando que agora nós temos que fazer duas listas de exercício. Uma lista de exercício valendo 4,5 e uma lista de exercício valendo 5,5. A lista de exercício valendo 4,5 são os exercícios do próprio capítulo do livro, do item que nós estudamos. Então, uma dica, é em grupo de até 5 pessoas. Lá na frente eu vou dizer, tem que postar esse exercício dia tal. Não deixe para fazer lá na frente. Já vai a cada semana que a gente for estudando, você já vai fazendo já. Então, quais são os exercícios que nós vamos fazer para essa aula dessa semana? Aqui a gente tem no livro outras coisas também, tá? Renda diferida. A gente não trabalha com isso aqui na graduação. Então, vamos lá na lista de exercício para mostrar quais os exercícios vocês têm que fazer. Antigamente a gente estudava a renda diferida, agora não tem na graduação, não tem essa renda. Apesar que é muito difícil, muito raro de acontecer, eu prefiro apenas estudar aquelas que é muito comum no mercado, muito comum na prática, para a gente ir aprendendo. Vamos lá, cadê essa lista? Esse livro tem lista de exercício. Deixa eu ver o menu aqui para a gente ir lá. Eu não lembro mais se ele tem lista de exercício. 199, está aqui. Exercício, está aqui. Isso aí.
Então, vamos lá. Quais os exercícios desse que você tem que fazer? Uniforme, pagamento postecipado e antecipado. Todos esses exercícios aqui, que são exercícios de pagamento antecipado, que é o que nós aprendemos hoje, pagamento postecipado, você pode fazer. Você só não vai fazer aquilo que é pagamento diferido. Acho que acabou ali. Então, vamos lá. Quais exercícios você vai ter que fazer aqui? Todos esses que são relacionados a pagamento antecipado, que nós estudamos hoje, e todos aqueles que são relacionados a pagamento postecipado, que a gente viu na aula passada. E aí, todos eles têm aqui o resultado, tá? Vamos pegar um exercício desse fazer. Uma máquina tem o preço de 2 milhões, valor presente. Pode ser financiado com 10% de entrada. Olha só, 10% de entrada. O que eu tenho que fazer? Dos 2 milhões, eu vou tirar 10%. Aí o valor presente vai ser, então, a diferença disso daí. O restante, o que é o restante? Porque uma coisa custa 10 milhões. Eu já paguei 10% de entrada. Então, quando eu pago 10% de entrada, como é que eu calculo esse percentual na calculadora HP? Ó, eu vou zerar 2 milhões. 2 milhões, enter. 10%. 200 mil. Menos o que eu vou financiar agora, 1.800.000. Tá? Então, o valor presente, 1.800.000. Deixa eu colocar ele negativo logo. Sabemos que a financiadora cobra juros compostos de 28% ao ano, capitalizado trimestralmente. Opa, se é 28% ao ano capitalizado trimestralmente, significa que a cada trimestre ele é capitalizado. E aí a gente tem que fazer aqueles cálculos de renda, que nós vimos lá, de taxa equivalente. E o comprador está pagando R$ 205.821 por trimestre, e aí eu venho aqui e alimento o valor da prestação, faço a transformação do 28% ao ano com capitalização trimestral, alimento lá no I e mando para calcular o N. Então, olha só, o que vocês vão fazer aqui para facilitar para vocês? Dessa lista de exercícios, vocês façam aqueles exercícios que vocês acham mais fáceis, e aqueles exercícios que vocês tiverem dificuldade, coloquem lá no fórum, tá? Quem for ir fazendo, coloca lá no fórum, que eu vou lá no fórum e dou a explicação daquilo que tem que ser feito. Tranquilo? Então, ó, os exercícios que vão compor a nota de 4,5 pontos já vai compor essa lista de exercícios. Esses exercícios aqui de série uniforme, com pagamento postecipado e antecipado. Então, você vai trabalhar isso daqui e lá na frente eu vou dizer para vocês, ó, a lista de exercício é essa. Então, já começa a resolver agora para que lá na frente você não tenha como desculpa o tempo que não deu para fazer. Já pode começar a fazer agora. Bom, a gente vai terminar aqui a nossa videoaula e à noite vou esperar vocês lá na nossa live, sendo que eu vou mudar a questão da live. Eu não vou explicar mais na live tudo que eu explico aqui na videoaula. Na live eu só vou falar de tópicos e vou esperar dúvidas que vocês tiverem para que eu possa ir sanando essas dúvidas. Tranquilo? Então, até mais à noite e estudem.